Salve, galera! Beleza? Vamos então para mais uma aula de geografia, continuando com o cenário europeu. Lembrando que eu falei na aula anterior para vocês, temos um grande desafio. Toda a Europa em 2 aulas. Vamos tentar, né, queridos? Depois, ao longo das aulas de economia, quando falarmos de agricultura, entraremos em Europa novamente, como já falamos de indústria, quando falamos em algumas questões de cunho de geografia física, voltaremos a falar da Europa, tá certo? Então agora é só para fecharmos mesmo esse entendimento do continente como um todo, ok? Faltou um detalhezinho da aula passada, que foi falar da antiga Iugoslávia, e mais uns pormenores que veremos brevemente, tá? Bora lá. Ó, lembrando, né, frente 171 do PV1000, módulo 18 agora, e da frente 571 do PV500, módulo 10, parte 2. Tudo bem? Vamos lá então. Queridos, aqui uma questão bem pontual, mas como nós falamos em nacionalismo, movimentos separatistas, Catalunha, País Basco, cabe lembrar que na Bélgica também temos, né, uma questão também de cunho econômica. Deixa eu mostrar um mapinha para vocês que é mais fácil de começar. Olha só, veja, esta parte norte é Flandres, a parte sul, Valônia. Tá, só como eu posso diferenciá-las? Flandres, onde está encravada ali Bruxelas, é uma região mais industrializada, um pouco mais próspera econômica e socialmente. Valônia, um pouco mais ligada ao lado agrário e não tão desenvolvida, vamos dizer assim. Tá? Diante disso, então é uma questão econômica, calma, volta lá. A parte norte, Flandres, eles são flamengos, de origem flamenga. São flamengos, tá? E falam predominantemente holandês. Então tem uma questão étnico-linguística por detrás, ok? A parte sul, né, tem como, os valões da Valônia, né, um destaque para o francês, um pouco de alemão também, tá certo? E se você observar Bruxelas, sede da União Europeia, do Parlamento Europeu, aí bilíngue holandês e francês. Então tem um lado linguístico, étnico e também econômico, mas já perdeu força, mas saiba que existe, né, a região de Flandres como movimento separatista, sob interesse de Flandres, tá bom? Mas já perdeu força também, pode ser citado. Agora, molecada, esse assunto remete mais à história, né? Mas como envolve geopolítica, pode cair em geografia. Para que você entenda, a Iugoslávia, faltou acento em Balcãs, agudo, e tem o tio também, né? Balcãs. Muito bem. A Iugoslávia envolvia toda esta região, com várias nações dentro do mesmo Estado-nação. Quem lembra da aula de nacionalismo, espero que tenha assistido uma aula bem importante. Aí o que acontece? Durante muito tempo, desde o reino dos sérvios e montenegrinos, né, a gente sabe que foi palco de questões nacionalistas que culminaram nas guerras mundiais, nós tínhamos várias nações aí dentro desse cenário da Iugoslávia, que se dizia que era um prédio construído artificialmente. Os sérvios eram um grupo hegemônico dentro dessa realidade da antiga Iugoslávia. Os sérvios, veja ali a Sérvia, com o território ali de Vojvodina ao norte. O que acontece? Quando acaba a União Soviética, acaba a Guerra Fria, começa aqueles movimentos emancipacionistas, né, no cenário europeu. A União Soviética separa, né, República Tcheca e Eslováquia depois, e a antiga Iugoslávia. Pois bem, vou fazer o seguinte, vamos usar um pouquinho a cabeça para você entender, tá bom? Vocês vão me ajudar. Percebam, queridos, olhando o mapa, né, a divisão aqui dos países, mas eu vou pegar essa tabela, eu queria que vocês buscassem a resposta. Olhando para essa tabela, você vai dar pausa no vídeo, e você vai me dizer, veja, os sérvios eram um grupo hegemônico nesse cenário. Em qual país o conflito foi mais acirrado? Vamos ver se vocês estão fera aí, pode dar pausa, tá? Em qual país o conflito foi mais acirrado, sendo o pior conflito no cenário europeu desde o fim da Segunda Guerra? Posso começar? Vamos lá então. Eslovênia declara independência. Na Eslovênia, 90%, 91% de origem eslovena. E são católicos como os croatas. Croatas 3%, sérvio 2%. Na Eslovênia a participação sérvia é modesta, nada muito grave. Croácia, independência da Croácia. Os sérvios, onde ficava a capital da Iugoslávia, Belgrado, não gostaram, reagiram, representavam 12%. Eslovenos e croatas são predominantemente, croatas e eslovenos são predominantemente católicos.
Os sérvios são cristãos ortodoxos. Olha para cá, Putigrot, olha lá. Os 6 judeus católicos. O restante, cristão ortodoxo, e a Bósnia muçulmana. Ah, porque eram muçulmanos? Não, não é essa a questão. Volta para o mapinha anterior. Me permitam aqui só um pouquinho. Olha lá, para o gráfico, para a tabela, perdão. Bósnia independente. Epa, peraí. 43% dessa população é Bósnia muçulmana. 31% são sérvios. Será que os sérvios, o grupo hegemônico, queria que a Bósnia se tornasse um país independente? Não. E ali a reação foi muito dura e promoveram uma limpeza étnica em algumas áreas, e onde o mais terrível acontecimento foi o massacre de Srebrenica, que os sérvios acabam de reconhecê-lo como uma limpeza étnica mesmo, porque os sérvios pretendem se candidatar a candidato da União Europeia. E esse massacre foi o seguinte: cercaram uma comunidade, né, estupraram milhares de mulheres nessa guerra, foi terrível, tá? E depois de separarem as mulheres e as crianças bem pequenas que não pudessem segurar uma arma, todas as crianças um pouco maiores e homens, né, adultos, foram todos executados sumariamente, depois de desarmados, depois de conquistado o território. Então foi realmente bizarro tudo o que aconteceu por aqui. Então na Bósnia foi mais grave. Depois, Montenegro se separa da Sérvia, são cristãos ortodoxos, não houve conflito, e na Macedônia também não houve um grave conflito, como foi um pouquinho na Croácia e na Bósnia um pouco mais acirrado. Tudo bem, queridos? O fato recente que está pegando aí é que lá em 99, esta regiãozinha de Kosovo, os albaneses que lá vivem, são maioria, tá? Tentaram reivindicar também sua independência, e os sérvios voltaram a agir como fizeram em 92 a 94, 95 ali na Bósnia. E aí a OTAN reagiu para que não ocorresse um massacre, uma limpeza étnica, como ocorreu na Bósnia. E até hoje, queridos, Kosovo tem autonomia, tem a participação da ONU no território, mas não é um país reconhecido sua soberania. Tá certo? Então, assim, ó, até teve um jogador de futebol que manifestou o nacionalismo os albaneses de Kosovo contra a Sérvia, né, na Copa do Mundo, teve uma repercussão grande. Então, só vocês ficarem atentos, tá? Kosovo, então, é um território dentro da antiga Iugoslávia, hoje Sérvia, certo? Que os sérvios em 99 tentaram fazer essa limpeza étnica novamente, reprimir essa população, só que aí a OTAN reagiu, e Kosovo, então, é uma área autônoma, mas não é um país com a sua soberania reconhecida. Bem? E a Macedônia, curiosidade também, né? Essa é a curiosidade, não é só uma curiosidade, é importante. A Macedônia também é candidata à União Europeia. Só que a Grécia vetava a entrada da Macedônia. Tá, Grote, por quê? Simples. Porque a Grécia também fazia parte da antiga Macedônia, bem como a Bulgária. E os gregos não gostaram nada de saber que o território ao norte passou a se chamar Macedônia, como só eles fossem a Macedônia. E esse rancor histórico aí ficou. E aí agora, este ano, né, recentemente aqui, a Macedônia passou a se chamar Macedônia do Norte. Macedônia do Norte. Tá isso daí? E aí agora a Grécia tirou o veto que ela tinha à entrada da Macedônia na União Europeia, a ser candidata ao bloco. Besteirinha, né? Então a Macedônia passa a chamar recentemente, nos últimos meses, né, como Macedônia do Norte. Tudo bem, queridos? É uma curiosidade, vai. Bom, já avançando um pouquinho, né? É legal ler o livro, que dá uma lidinha no livro, é muito conteúdo essas duas aulas, tá? É bem pesado. E na Tchecoslováquia, para você não cair em pegadinha, a separação da República Tcheca e os eslovacos foi um conflito acirrado, tal. Não foi. Foi uma separação pacífica, tá? Chamada Revolução de Veludo em 93. Então foi pacífico. Bom, vamos entrar de cabeça agora na parte econômica, queridos. Nós voltaremos a falar dessa parte econômica, fiquem tranquilos, mas é o que o livro nos oferece, né? Temos uma aula aí para trabalhar esse assunto. Eu chamaria atenção para a força industrial que representa a Europa. São economias também diversificadas, desenvolvem muita tecnologia, cabe lembrar, né? Esse mapinha é legal, eu peguei de um livro de história, turma. Só cuidado com uma coisa, né? Aqui, quando foram fazer a legenda, colocaram em vermelho maiores áreas industriais. Na verdade, são reservas de carvão, como o Ruhr, na Alemanha, que eu já havia comentado com vocês, tá bom? Olha que legal essa evolução, né, turma? Historiadores são maravilhosos, né? Olha aqui. 1840, a indústria europeia havia se desenvolvido onde? No Reino Unido, Inglaterra, no caso.
Depois, 1850, veja, já entrava numa pontinha da França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Países Baixos. Opa! Grote, não é ali que surgiu o embriãozinho da União Europeia, o Benelux? Sim. Não é ali que tinha Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, França, 5 dos 6 criadores da União Europeia? Sim. Aí foi avançando, avançando, aí veja, em 1880 já pegava a região de Barcelona, norte da Itália. Mas percebam, Portugal, boa parte da Espanha, sul da Itália e Grécia não entravam no rol das regiões industrializadas nesse contexto. E realmente até hoje são áreas pouco industrializadas. Tudo bem com outras atividades, turismo, né, pesca, agricultura, outras atividades evidentemente, mas não são até hoje grandes áreas industriais no cenário europeu. Tranquilo? Bora lá. Aqui só uma listinha, né, para lembrarmos dos países altamente industrializados, como Alemanha, França, Itália, Reino Unido, do G8, Países Baixos, Áustria, Suíça, Luxemburgo. Depois os países nórdicos são colocados em outro grupo, né, mas tem uma participação forte na indústria, alguns de tecnologia, a Volvo da Suécia, a Nokia, né, também nos países nórdicos, a Noruega tem força no petróleo, né, aí Dinamarca e Islândia como os nórdicos. E os países de industrialização um pouco mais recente, lógico, estamos falando da Europa Ocidental, claro, né? Europa Oriental menos industrializada. Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda. Irlanda até que industrializou um pouco mais nas últimas décadas, né? Foi até chamada de tigre celta pela sua industrialização. Pois bem, agora vamos país por país, que dá uma passadinha, né? Ninguém vai aprofundar, né, em uma aula apenas sobre a Europa, mas é bom dar uma olhada, né, na Alemanha, o quarto maior PIB do planeta e maior PIB europeu. Né, atualizando aqui os dados, né, a sua população já chega a 82 milhões e o seu PIB, né, de quase 4 trilhões de dólares. Uma força econômica e uma curiosidade. Se você pegar um navio carregado da China, pode ser um navio carregado com smartphones ou pode ser um navio carregado com produtos quaisquer, de baixo valor agregado. Agora, do que sai da Alemanha, turma, são produtos que costumam ter muita tecnologia empregada. Consequentemente, são produtos de alto valor agregado. Uma máquina de ressonância magnética, tomografia computadorizada, né? Então, ou química fina, que a Alemanha é forte para produzir medicamentos, tá certo? Então, destaques aí da Alemanha. Pois bem, olhando para o mapa, né? Olhando para o mapa da Alemanha agora, que vejam, não posso esquecer Dortmund, Duisburg, né? Colônia, antiga capital da Alemanha Ocidental, Bonn, Frankfurt, Stuttgart, cidades do Vale do Reno. Por favor, queridos, região mais industrializada da Europa, um gigante econômico, bem, opa ali, o Vale do Reno, seu afluente Ruhr, com muito carvão. Vindo mais para o sul da Alemanha, opa, destaque em Munique, que é um tecnopolo, cidade da Oktoberfest, né? Aqueles canecos de chocolate gigantes. Tá, vamos lá, concentra. Queridos, brincadeira à parte, né? Então é gigante na química fina, na mecânica, na tecnologia. Agora, cuidado. Este ano, concentra contigo agora, este ano completa 30 anos da reunificação alemã. 30 anos da reunificação. 31 da queda do Muro de Berlim. Com a reunificação, hoje podemos afirmar que há uma certa homogeneidade nos aspectos econômicos, tecnológicos e sociais entre a Alemanha Oriental, vou destacar para vocês aqui, ó, Oriental, e a Alemanha Ocidental. Não, turma. Ó, Berlim, né, Leipzig, Dresden, são cidades aqui da Alemanha Oriental, os maiores destaques, mas a indústria é um pouquinho mais obsoleta se comparada à ocidental. Essa da oriental, no caso, né, oriental. Os indicadores sociais também não são tão bons como a maior parte da Alemanha Ocidental, como era no passado a divisão. Hoje não temos mais essas Alemanhas, mas para destacar e para que vocês fiquem atentos. Tá? A reunificação ocorreu em 90, mas até hoje existe essa desigualdade, tanto no quanto a alguns dados de IDH, alguns dados de desenvolvimento tecnológico. Tudo bem? Beleza, queridos? Vamos continuar então. A sua representante, né, a chanceler alemã Angela Merkel no poder desde 2005. E aqui eu queria fazer um comentário na visão da geografia, evidentemente à luz da geografia, comentário político. Ideologia, cada partido tem a sua, cada um segue sua ideologia. Mas, queridos, uma coisa é ser um agente político de verdade, que pensa de forma plural. Vou dar-lhes um exemplo.
Angela Merkel, ela tem um perfil cristão conservador, ela se diz cristã, mais conservadora em algumas questões, como costumes. Ela não era a favor da união homoafetiva, por exemplo. Ela não era a favor, pela sua perspectiva religiosa. Mas isso é uma questão de política de Estado. E ela declarou, mesmo que se eu sou a favor ou contra, pouco importa. É uma política de Estado, essas pessoas têm que ter sua representatividade, seus direitos garantidos. Simples assim. Ponto final. Continuando, tem minhas divergências com ela, mas a respeito, por ser um ator político que entende o que é ser um ator político. E que mesmo diante de divergências religiosas, ideológicas, preza pelo que é melhor pelo país, né? Vamos lá. Mas tem minhas divergências com ela também. Vamos lá. Então, aqui está ali o Vale do Reno, importante, né? Bom, partindo para o Reino Unido, tem uma curiosidade. Se eu pedir para vocês citarem indústrias alemãs, você pode falar da Bayer, da BMW, a de Munique, você pode falar da tantas outras, Audi, Volkswagen, assim vai, né? Siemens. Quando a gente pensa no Reino Unido, já é mais difícil, porque o Reino Unido, turma, já não é mais o gigante industrial que foi no berço da industrialização europeia. O Reino Unido já perdeu força, né? Então, assim, é um país que tem um setor forte alimentício, um setor forte petroquímico. Opa, segura, olha para a tela. Mar do Norte, você vai gravar esse nomezinho. Mar do Norte. Por quê? Porque dentro do cenário europeu é a maior reserva de petróleo da Europa Ocidental. Destaque histórico, pelo menos, né? Reino Unido, da British Petroleum, Países Baixos da Shell, junto com a British Petroleum, tudo bem? E mais ao norte a Noruega, cujo produto de exportação de destaque é o petróleo. Então veja, o Mar do Norte tem de um lado a Noruega, do outro os Países Baixos, do outro o Reino Unido. Para os três, estas reservas de petróleo são muito importantes ao longo da história. Tranquilo? Mar do Norte, petróleo e gás. Tudo bem? Mas seu setor industrial, como eu repito, não alavancou. Veja, siderurgia, como aparece na simbologia do mapa, turma, têxtil, são indústrias que migraram para países pobres. Ou porque poluem um pouco mais, no caso da siderurgia, ou porque demandam mais mão de obra, no caso da têxtil, e o Reino Unido deu uma encolhidinha nesse setor, tá? Mas petroquímico e o setor financeiro é muito forte. Por que será? Porque existe uma ligação política forte do Reino Unido com suas ex-colônias, a chamada Commonwealth, ou seja, a Comunidade Britânica de Nações, ligando todos esses países. Se há uma ligação política entre eles, turma, né, há também uma ligação econômica, de trocas comerciais e finanças. Né? Londres é uma cidade global alfa mais, no topo da hierarquia urbana mundial. Então tem um peso grande a Bolsa de Londres. Tudo bem, queridos? Beleza? Até uma discussão, né? Com a saída do Reino Unido da União Europeia, algumas empresas estão tirando seus escritórios de Londres e levando para Países Baixos, França. Por quê? Porque o trânsito de pessoas, de capital, vai ser mais complexo com o cenário com a União Europeia. Então há uma preocupação em Londres com isso também. Tá bom, queridos? Tá lá o seu PIB atualizado do Reino Unido, população na casa de 65, 67 milhões, pode variar de uma fonte para outra. Tudo bem, queridos? Continuando então, e o seu primeiro-ministro, né, o senhor Boris Johnson, né, que sofreu aí com a Covid, né, turma, passou maus bocados também, e foi o cara que assumiu, junto ao Partido Conservador, efetivar o Brexit, depois de uma longa novela, e ele foi lá e fez o que havia realmente prometido. Opa! A Itália merece nossa atenção, um pouquinho mais, né? Vamos lá então? Partindo para a Itália, queridos. Uma aguinha. Não é água benta do Vaticano, mas, né, para preservar minha voz. Vamos lá. O próprio mapa, se você olhar, já vai perceber que a simbologia mostra uma concentração industrial mais ao norte. Né? Nós vamos falar mais sobre a Itália, tá? O tio Grote vai fazer um coque resolve, nós vamos falar mais da Itália, tá bom? Mas não conta para ninguém. Bom, queridos, olha só. Então, norte, né? Região Turim, Milão, Gênova, que vem com acúmulo de capital desde o período do Renascimento, importantes portos, eu já falei para você na outra aula, Veneza e Gênova. Acúmulo de capital, circulação de pessoas na região. Somado a isso, a planície do Vale do Pó, ali na região norte, onde a agricultura prosperou, né, num país tão montanhoso, uma planície que favoreceu o desenvolvimento agrícola, capitalizou esta área, por isso a indústria têxtil, historicamente, a mecânica automobilística são tão fortes. Fiat, Ferrari, né, tão conhecidas aí por nós,
né, nesse cenário automobilístico mecânico da Itália. Já o sul é pouco industrializada, tanto que o partido hoje chamado La Liga, ou Liga do Norte, como foi chamado, já manifestou várias vezes seu anseio separatista do norte da Itália pelo sul da Itália. Até algumas rusgas históricas desde a unificação, né, turma, mas tem a questão econômica, sobretudo. Aí o sul tem tradição um pouco mais de atividades agrícolas, o turismo, né, turma, Roma, Nápoles, né, Pompeia, cidade soterrada pelas cinzas do vulcão Vesúvio, o Etna, o vulcão mais ativo da Europa. Então, né, tem tradição também no turismo mais ao sul. Mas olhando as informações, queridos, veja, está lá a oitava economia do mundo, a Itália, né? A sua indústria está concentrada muito ao norte, os dados mostram isso, veja, 70% da indústria química, 80% da indústria mecânica. E como lá ficam os Alpes, vejam, muita energia hidrelétrica sendo gerada, energia nuclear também. Mas as hidrelétricas, né, em virtude das montanhas que favorecem nos rios encachoeirados. Muito bem, queridos, continuando um pouquinho mais agora, e aí vem a matéria, você fazer uma leiturazinha se quiserem, né? Porque assim, Espanha e Itália são países mais vulneráveis aos impactos da Covid no turismo, disse uma matéria de abril. Né? Veja, de 14,3% e 13% dos PIBs de Espanha e Itália em 2019 estavam ligados ao setor turístico. Tem aquelas questões indiretas também que são afetadas, né? Tudo bem? É importante, né? Nesse setor foi muito afetado aí com o Covid. Queridos, as 3 regiões mais ricas e industrializadas da Itália são as mais afetadas pela epidemia da Covid-19. A Lombardia, bem, região aqui mais ao norte, né? Tá aqui para vocês, ó. A Lombardia, onde fica a região de Milão, cidade tão importante, né? Vêneto, Veneza, fácil, né? E também a Emília-Romana, em anexo aqui. Então veja, ó, essa parte norte altamente industrializada do Vale do Pó foi a que mais sofreu com Covid. Então, queridos, fiquem ligados, tá? Importantes as informações para a sua prova. O 10 gosta de cobrar essas decorebinhas eventualmente. Partindo para a França, agora um gigante industrial, e o tio Broto pediu um favor. Olhem para o mapa e digam uma coisa para mim. Qual símbolozinho aparece neste mapa que não aparecia nos anteriores? Estão vendo os aviãozinhos aí? Estes aviões, turma, denotam a força da indústria aeronáutica na França. Aí a siderurgia de alumínio vem em paralelo também, sobretudo aqui nessa faixa mais ao sul. Tudo bem? Agora, os destaques regionais, né? Paris, uma industrialização mais antiga e diversificada, região do Sena, do rio Sena. Depois, também aqui anexo à Bélgica, na região de Lille, também tem um destaque industrial antigo. Outra região forte, né? Lyon, a bacia do rio Ródano, mais ao sul. Aí vem a tecnologia aeronáutica, mecânica, automobilística. Além da aeronáutica, né? Renault, Peugeot, Citroën. Uma indústria de química fina forte, de medicamentos, cosméticos, por exemplo. Tradição, né? A França tem forte tradição nesse cenário. E Alsácia e Lorena, não podemos esquecer, né? Até pelos recursos naturais lá existentes, a indústria, né, do setor siderúrgico, né, tradicional forte nas brigas históricas com a Alemanha na região de fronteira. Bom, sua economia, né, o 7º PIB do planeta, também populoso, né, pode chegar até 67 milhões em algumas projeções, alguns números, e o senhor Emmanuel Macron, né, chefe, né, de Estado desde 2017 na França. Né? Curiosidades, queridos, uma coisinha que de vez em quando cobram da França sobre economia, além de sua força industrial, nos setores que eu falei, né, da química, mecânica, a siderurgia. A França tem uma particularidade. O país que mais gera energia nuclear para energia elétrica no mundo são os Estados Unidos da América. 33% da energia nuclear gerada no mundo é gerada nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, isso representa 20% de toda a energia elétrica que eles consomem. Então eles geram 33% da energia nuclear do mundo, mas eles são tão gigantes que isso representa 20% da sua energia elétrica. Já a França gera 17% da energia nuclear do mundo. Só que para a França, isso representa em torno de 76% a 77% de toda a sua energia elétrica. Volta, Grote. Qual o país do mundo que mais produz energia nuclear? Estados Unidos. Qual o país do mundo que mais depende da energia nuclear? França, que gera 17% da energia nuclear do mundo, no entanto, depende 77% da sua energia elétrica
vem da fonte nuclear. E este senhor que está aí na tela, Emmanuel Macron, se comprometeu a reduzir um pouco essa dependência. Ah, você está preocupado, Fukushima, Chernobyl? Não. Tem essa pressão também, óbvio que vai existir, mas é porque ela é uma energia cara, Tom. A França não tem muita alternativa, grandes rios, muito combustível fóssil, mas é uma energia cara. Então ele busca diversificar essa matriz para reduzir um pouco essa dependência. Tudo bem? Vale a pena destacar. Hoje energia eólica e solar tem prosperado tanto, né? Então quem sabe um caminho aí para a França. Bom, queridos, partindo para os escandinavos, né? E os destaques deles, como eu falei, ó, no Mar do Norte, aqui Noruega, o petróleo, uma atividade importante. Como tem muitos pinheirinhos, lembra da taiga? Aqueles pinheirinhos, o Canadá também é forte. Extração de madeira tradicional e a tecnologia, né? Vamos lembrar que são países com uma qualidade de vida notável, né? Cobram, aí vem um detalhe curioso, comparativo ao Brasil. Tem uma tributação elevada, os impostos são altos, mas conseguem revertê-los em qualidade de vida da população. Saúde, educação de excelência, né? A Suécia tentou criar um plano alternativo ali para lidar com a pandemia, não deu muito certo, o nível de mortes comparado aos outros foi muito elevado, né? Onde temos a Volvo, né? Começou a ideia do volvismo, né? O modelo pós-fordista, né? Junto ao toyotismo também. Pois bem, daqui que eles não são um país de grande destaque, né? Demográfico ou de PIB, né? Comparado aos maiores do mundo, mas são forças em tecnologia, em qualidade de vida, né? Suécia, em torno de 10 milhões de habitantes, Noruega, Dinamarca e Finlândia, 5 milhões de habitantes cada um. Dinamarca, apesar de território muito modesto, na criação de produção de leite, de alguns alimentos, tem tradição também, apesar do território bem modesto aí, a Dinamarca, curiosidade, tá? Bom, já partindo... Opa, segura. Prote, eu lembro que na aula da União Europeia você falou que os PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, sofreram um pouquinho mais com a com a crise econômica 2008, 2009, que por lá se arrastou por mais tempo, não é verdade? É verdade. Você vai olhar para esse texto agora e vai me dizer, por que a Espanha sofreu tanto hoje? Por que na Espanha o desemprego foi tão alto, acima de 20%, um nível absurdo de elevado? Você lembra que a crise de 2008, ela começou com o setor imobiliário, afetou o setor financeiro e virou uma crise econômica global. Então, queridos, olha só, setores fortes da Espanha, bancário e financiamentos imobiliários. Obviamente foi duramente afetado. Já Barcelona, destaque industrial, aí você lembra aquele movimento separatista, Catalunha e tudo mais. Curiosidades, Portugal tem um território um pouquinho menor que Santa Catarina, nós temos 95 mil quilômetros quadrados, Portugal tem 92. População da Espanha chegando a 49, de Portugal próximo de 11 milhões. População praticamente estabilizada ali em Portugal. Espanha fala hoje em 49 milhões no máximo. Tá bom, queridos? Então, Espanha é populosa no cenário europeu, né, ocidental. Já Portugal, né, não é uma força industrial, mas tem destaque, né, na agricultura. Não que sua economia seja baseada só na agricultura, mas o beneficiamento dessa agricultura também, o azeite, o vinho, né? Tranquilo? Curiosidade, se você pensar no sul da Itália, sul da Espanha, Portugal e Grécia, não são as regiões da Europa com melhor qualidade de vida, mas tem alta longevidade. Tem uma relação, turma, tem vários fatores, até alguma questão genética pode ser colocada, né? E não vou entrar na biologia, mas a alimentação mediterrânea, com azeite, o vinho, o peixe, né? Tem também uma relação forte com essa longevidade, né? Já os holandeses e belgas, vejam só, né? Mais populosos, Holanda 17 milhões, a Bélgica 11 milhões, e aí petróleo e gás para a Holanda é muito forte, muito importante, molecada. Petróleo e gás tem uma história recente aí do século XIX para cá, 20 sobretudo, com a Holanda. O seu porto, que fica na foz do Rio Reno, tão importante, era o maior do mundo, hoje é o quinto maior, mas é o maior da Europa, onde escoa boa parte da produção do Rio Reno. Tudo bem? E a curiosidade é que, como é que a Holanda, os Países Baixos, que é o termo mais adequado, né, Países Baixos, que a Holanda seria uma parte desses principados e ducados que formaram os Países Baixos. Como é que eles conseguem produzir na agricultura se o território é tão modesto, densamente povoado? Porque eles ocuparam áreas marinhas. Queridos, olha para cá. O que você está vendo aqui, ó, isso aqui é um dique, é uma barreira. Isso aqui é um dique para áreas que ficam abaixo do nível do mar. Então veja, ó, estas áreas verdinhas aqui, tem alguns pontos que são chamados diques, barreiras. Toda esta área em vermelho, ela fica abaixo do nível do mar.
Então eles criaram essas barreiras, certo? Para poder cultivar essas áreas que ficavam abaixo do nível do mar. Então vejam, tudo que está em vermelho no mapa, voltando, perdão, aqui, de novo, ó, eram territórios abaixo do nível do mar que eles aproveitaram a partir do século 17, 18. Os holandeses têm muita tradição, turma, nessa parte, dragagem, drenagem, tanto que esses moinhos de vento aqui, você acha que era para quê? Um dos elementos era ter energia para bombear essa água dos antigos polders. Ó, tá o nomezinho para vocês, ó, polder. Polders são as áreas abaixo do nível do mar. Isso tem uma agricultura muito eficiente, por isso tão produtiva, tá? E subsidiada pelo governo em parte, né? Vamos lá, conversaremos sobre isso mais à frente. Já a Bélgica também tem tradição em alguns setores tecnológicos, né, como a Holanda, da Philips, por exemplo. Mas o setor têxtil tradicional, apesar de ter migrado para países periféricos, aparelhos eletrônicos, um destaque também na Bélgica. E aqui, encerrando a aula, queridos, os países da Europa Oriental, não há assim, uma força econômica, né? Alguns mais industrializados, a Polônia é um destaque, República Tcheca, a Ucrânia, né? Seriam forças um pouco mais industrializadas nesse cenário. Tudo bem? Belezinha? Tá lá, a Polônia seria realmente, desde sua entrada na União Europeia, muitas fábricas da Alemanha foram para a Polônia, porque tem livre comércio, né? E a Polônia teria uma mão de obra um pouquinho mais barata. Tudo bem, queridos? Então, leiam um texto do livro, eu peço a vocês, importante essa leitura, tá, queridos? Até para, depois aqui no qualquer arquivo estão lá os exercícios para vocês, para que você possa dar corpo, né, ao seu estudo. Estas duas aulas em especial, a leitura do livro é muito importante. Tá bom, queridos? Em 2 aulas todo o cenário europeu seria muito difícil, mas voltaremos a falar da Europa, no Coque Resolve, tá? Em outras temáticas de geologia, como eu falei, né, de biomas, de economia, tranquilo, de agricultura, voltaremos a falar no cenário europeu. Obrigado pela atenção, continuem firmes e fortes, assistindo às aulas, estamos juntos, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.